Gente, tem feito calor. No Brasil, as temperaturas variam na casa dos 30, 40 graus. E não são só os seres humanos que sofrem com essas ondas de calor intenso. Os animais também acabam sofrendo e tendo consequências na saúde por causa desse excesso. E a gente chamou, a Aline Curcio, ela que é médica veterinária, para falar um pouquinho sobre esse assunto com a gente. Aline, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço o convite. Imagina, a gente fica muito feliz de estar recebendo você, até porque é muito importante também fazer essa orientação para os donos de pet. A gente fala do pet em casa, mas também tem alguns animais nas ruas também que precisam desse carinho e dessa atenção. Quando a gente fala desse calor excessivo, o animal ele pode apresentar alguns sintomas de que ele realmente está sofrendo com isso, Aline? Sim, como você mesmo disse, nós estamos vivendo ondas de alto calor. Então, até mesmo atividades simples do dia a dia, como passear com o seu cão, levá-lo para fazer as suas necessidades na rua, andar com ele de carro, pode ser uma coisa que pode levar a um fenômeno que nós chamamos de hipertermia, que é justamente isso, o aumento das temperaturas corporais acima do limite do normal. Então, o animal fica aí com temperaturas acima de 39,3 e se essas temperaturas ficarem elevadas por pequenos períodos, até mesmo alguns minutos, ele pode sofrer desse mal, o que pode levar até mesmo ao óbito, à morte do animal. E quais são os sintomas que ele apresenta e o que os donos de pet podem fazer? Então, o animal fica muito ofegante, com a respiração muito forte, há um aumento da frequência cardíaca, às vezes o animal percebe. O tutor percebe, o animal muito ofegante, com as mucosas muito avermelhadas, com a língua para fora, E ele começa a ficar apático, parado no chão e com sintomas mesmo de muito calor. E o que a gente deve fazer numa situação como essa? Porque, às vezes, no impulso, a gente pode pegar o pet e colocar numa torneira, no chuveiro, isso pode fazer, ou senão tem que ser uma forma mais branda para o animal também não sofrer um choque térmico. Então, não é indicado colocar gelo no animal, mas é indicado, assim, o mais rápido possível você resfriar o animal, com toalhas umedecidas, dar água para ele beber. E é importante enfatizar que isso é uma emergência veterinária. Então tem que levar o mais rápido possível para uma clínica de emergência. E para não chegar a esse extremo, do animal realmente passar mal e ter que ser atendido numa clínica veterinária, como que a gente pode trabalhar na prevenção? É você evitar mesmo passeios em horários de muito calor. O indicado é que os passeios só sejam realizados na parte mais fresca da manhã ou mais para o final da noite, A gente tem que tomar cuidado também com as patinhas, que elas sofrem com esse calor, em contato com o asfalto ali. Também deixar sempre uma ou mais vasilhas com água, E às vezes, mais uma vez, coisas que geralmente nós fazemos, deixar nosso pet numa varanda ou numa sacada, isso pode ser muito arriscado. Ou até mesmo viajar com o pet, deixar ele sozinho em casa. Então, todos esses cuidados nós temos que ter nesses dias de muito calor. E quando a gente fala, por exemplo, de um animal que quando a gente leva para a praia, a gente vê que alguns tutores levam esses animais realmente até mesmo no mar. Isso sim, pode? Pode, não tem problema nenhum. A gente pode levar para que eles se divirtam também no mar, A gente só tem que tomar cuidado também com os horários de muito calor, Fazer a utilização do protetor solar, porque existe protetor solar para cachorro. E também depois do banho de mar, Tem que chegar em casa, tem que dar aquele banhozinho e retirar toda aquela água salgada. Agora, quando a gente fala de protetor solar para pet, como é que ele deve ser aplicado? Existem algumas partes? Ou o animal, por exemplo, a gente vê o gato, tem o focinho mais na cor rosa, mais rosado, ou se não tem um focinho preto. São as extremidades que a gente deve fazer? São mais as extremidades, Principalmente a região de focinho, onde tem pouco pelo, animais com menos pelo também, região de focinho, orelhas. A gente deve passar, e assim como um ser humano, também deve ser reaplicado? Sim, dependendo do tempo de permanência, precisa ser reaplicado. E aqueles sapatinhos que podem ser usados, por exemplo, para passeio, também ajuda a amenizar o calor? Ou proteger a patinha em si? Então, até protege sim, mas assim, realmente não são aconselhados passeios em dias de grande calor, porque só o sapatinho, ele não seria capaz de fazer essa proteção eficiente. Bovinos, equinos, répteis, aves e outras espécies de animais também sofrem com as ondas de calor intenso. Com relação aos cães, algumas raças podem sofrer influência direta das altas temperaturas.
falando aí dos cães, principalmente os cães braquicefálicos, que tem aqueles que são com o focinho mais achatado, né? Eles têm mais dificuldade na troca de calor, então os pugs, os bulldogs, os American Bullies são os cães que mais sofrem com o calor. Mas a gente não pode deixar de fora os nossos queridos e tão comuns vira-latas também. Eles também sofrem muito com calor, né, gente? Então, por isso é sempre importante também, se você tem um cão aí que mora pertinho da sua casa, que se alimenta aí na sua calçada, deixa mais uma vasilhinha de água para ele. Vamos contribuir também para aqueles que estão aí nas ruas também sentindo muito calor. A gente fala do incentivo que o pet tem que ter para poder beber água, que a hidratação é fundamental. Como nós podemos fazer isso em casa? Então, existem algumas formas, né, que a gente pode auxiliar aí na ingestão de água, oferecendo sachês, patês, acrescentar água ao sachê e ao patê, fazer picolézinhos de frutas naturais, tá, gente? Também o picolézinho de sachê, de patê, colocar aí pedrinhas de gelo na água, oferecer água de coco. E existem muitas frutas também que têm alto teor de água, né? Como a melancia, o melão. A gente pode estar oferecendo para eles também essas frutas para auxiliar na ingestão de água. Agora, existem algumas frutas que devem ser evitadas? Sim, sim, de modo geral, existem algumas frutas que precisam ser evitadas. Por exemplo, a uva não é indicada, tá? O abacate, principalmente devido ao caroço, né, que é extremamente tóxico, dentre outras. E você sabia que na estação mais quente do ano também há uma incidência maior de doenças? Com o verão, há um aumento da transmissão de algumas doenças, principalmente algumas viroses, né? Que é a sinomose, a parvovirose, algumas gastroenterites. Então é muito importante que, principalmente no verão, assim como no restante do ano, né, as vacinas estejam em dia, o controle de pulgas, carrapatos, os vermífugos, né? Existem algumas enfermidades, como por exemplo a doença do verme do coração, né, a girofilariose, que também há um aumento da transmissão no verão por causa da transmissão pelos mosquitos. Então, assim, são toda uma série de cuidados que a gente tem que ter com os animais no período de verão. E quando a gente fala, por exemplo, nessa questão de você refrescar o animal, as pessoas às vezes colocam os animais para dormir no ar-condicionado. Eles gostam, porque está fresquinho no calor que está fazendo. Certeza. Mas isso também não pode trazer algum prejuízo para a saúde do animal? Se o animal for alérgico ou tiver alguma tendência alérgica em si, até poderia, mas assim, não é uma coisa que a gente deve se preocupar nesse momento, não. E existem doenças de pele também que podem aparecer mais durante o período do verão? Sim, no verão há um aumento na incidência das piodermites, que a gente fala, principalmente se o cão for um cão alérgico, que já tem a dermatite com frequência, no verão pode haver um aumento dessa dermatite. Aline, muito obrigada pela sua participação no Tudo a Ver com a gente. Seja sempre bem-vinda aqui, viu? Obrigada. E você fica ligadinho no Tudo a Ver, porque daqui a pouco a gente está de volta.